Olá, bom dia, caros alunos do terceiro ano. É, Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia, na verdade a primeira nesse formato em vídeo, aqui no segundo semestre. Bom, antes de começar o conteúdo de hoje, eu queria passar aqui uma pequena informação, porque na semana de planejamento eu combinei com a Daniela, que ela é professora de algumas turmas de filosofia também em terceiro ano, que a gente iria manter o foco nesses dois próximos períodos atípicos, não no conteúdo que está no livro de vocês para serem ministrados, nos conteúdos que estão no livro de vocês para serem ministrados esse período, mas nós fizemos uma pesquisa na internet para saber quais são os temas que nos últimos 10 anos, os últimos 5, 6, 7 anos, mais compareceram, mais caíram no Enem. E nós fizemos uma lista de 20 conteúdos que são os que comparecem com mais frequência. Bom, então qual é a nossa ideia? De este período, o terceiro período, a gente semanalmente, o terceiro e o quarto período, semanalmente, a gente falar sobre um desses conteúdos que provavelmente irão cair no Enem. Bom, então, eu sempre tenho uma teoria. O conteúdo que caiu o ano passado dificilmente cai nesse ano novamente, né? Então, parece que eles vão alternando os conteúdos, principalmente na área de humanas. Não sei exatamente como são nas outras áreas. Bom, então, desses conteúdos que nós elencamos, que são os que mais caem no Enem, nós vamos começar com um que nós já estudamos o ano passado, na verdade, primeiro período do primeiro ano, que é a mitologia grega. Mitologia grega não cai com tanta frequência, já faz acho que uns 2 anos que não cai mitologia grega, então é bem provável que caia pelo menos uma questão esse ano sobre mitologia. Então, lembrando que essas aulas elas são no estilo cursinho, estilo revisão, na verdade, né? Porque vocês já tiveram aulas de mitologia grega, lembrando que no primeiro período vocês fizeram até mesmo trabalhos, peças teatrais sobre mitos gregos. Então aqui eu vou somente não vou contar mitos porque não dá tempo, mas é mais falar sobre as questões conceituais, né? O que é o mito, como ele foi construído, em qual época e tal, tá bom? Desculpa. Então, começando. Cada povo, isso aqui é uma coisa bem tradicional, cada povo, principalmente nos tempos mais antigos, construíram seus mitos. Então nós temos os mitos, por exemplo, os mitos egípcios, os mitos romanos, os mitos gregos. E aqui para nós interessa a mitologia grega. Né? A filosofia ela nasce a partir da mitologia grega, né? De uma revisão ou de uma reformulação desses mitos, colocando a questão da razão para explicar as coisas. Bom, então vamos lá. Se vocês forem conversar com os professores de história de vocês, eles vão falar que a história ela é dividida em idades ou períodos, né? Por exemplo, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. E quando a gente fala de mitologia grega, nós estamos nos referindo especialmente ao período da história antiga. E aí eu não vou lembrar de cabeça aqui quando começa e quando termina a Idade Antiga, mas o importante é que na Idade Antiga tem um período, a Idade Antiga é dividida por períodos, e existe um período que é logo depois da pré-história, que é um período onde as pessoas ainda não dominam direito a escrita, esse período chamado período arcaico, né, ou pré-homérico, né, eu costumo chamar pré-homérico, e eu vou já dizer o porquê pré-homérico. As pessoas ainda não têm assim, o uso comum da escrita, né, ainda não tem o papel de fato, o pouco que se escreve são em paredes ou em couro de animais, e eles vão construindo histórias, vão construindo essas histórias, e essas histórias elas não vão sendo escritas, elas vão sendo passadas de geração a geração, né, pai para filho, de forma oral. Assim como os africanos
fizeram também, né? Contaram suas histórias de forma oral para os filhos, foram passando de geração em geração. Tem todo um sentido para isso, que a gente não vai colocar aqui esse sentido, mas não é exatamente somente o não querer escrever, né? O não ter papel para escrever, ou caneta para escrever. Tem um sentido realmente de não colocar a coisa escrita e passar oralmente para os filhos, os pais e passando para os filhos. Bom, e do que se tratavam essas histórias que o povo, antes de Homero, contavam para os filhos? Bom, eles começaram a perceber que na natureza acontecem coisas, como por exemplo, o mar ele enche e ele seca com frequência. Quando planta alguma semente, ela brota, chove, tem relâmpagos, trovões, o mar fica revolto, a gente se apaixona, o vinho nos embriaga, as mulheres ficam grávidas, e eles começaram a entender tudo isso como sendo uma coisa muito estranha. E era estranho por quê? Porque para eles entendiam que esses fenômenos naturais, na verdade, eles não consideravam como os naturais. Para eles ali havia uma força sobrenatural agindo. Quando, por exemplo, sei lá, quando, por exemplo, a gente está começando a chover e a gente vê o raio, o trovão, ali há uma força sobrenatural agindo, beleza? Um exemplo, quando você se apaixona por alguém e fica bobo, as pernas trêmulas, ali há uma força sobrenatural agindo em você. Assim como, por exemplo, quando grandes ondas no mar, ali há uma força sobrenatural agindo. É claro que depois, eu estou falando de um período que ainda não tem ciência, né? Ainda não existe ciência, não existe filosofia ainda, as religiões ainda não estão estruturadas como instituição, como são hoje, né? Nós estamos falando de um período em que as pessoas eram bem primitivas mesmo e ficavam olhando esses fenômenos, essas coisas da natureza e tentavam entender o porquê que isso acontecia. Como eles não tinham ciência, como eles ainda não tinham filosofia e ainda não tinham direito, religião, eles começaram a criar histórias utilizando a única coisa que eles tinham naquele momento, que era a imaginação. Então eles imaginavam que naqueles fenômenos da natureza haviam forças sobrenaturais agindo. A essas forças sobrenaturais eles chamaram de deuses. Então, dentro da mitologia grega, Deus não tem o mesmo sentido que Deus tem dentro do cristianismo. Então, o que é um deus na mitologia grega? É uma força sobrenatural que age sobre a natureza, ou seja, sobre o natural. Então, é uma força sobrenatural agindo naquilo que é natural, provocando algum fenômeno, provocando alguma coisa. Então, por exemplo, voltando ao exemplo do raio e do trovão, quando está lá aquela coisa, lá, aquele barulho, aquele clarão, é uma força sobrenatural, ou seja, um deus chamado de Zeus, ou Thor, depois que foi chamado, né? Então, quando você se apaixona, essa força sobrenatural que está agindo sobre você, te fazendo ficar bobo ou boba, é uma deusa chamada Afrodite. Ou quando você toma vinho e você se embriaga, aquela embriaguez é uma força sobrenatural agindo sobre você, que na verdade os gregos chamavam de Dionísio, o deus Dionísio. Né? Outros exemplos a gente poderia dar, tem tantos outros exemplos aí, quando, por exemplo, você ouve uma música e fica alegre, ou você fica com saudade de alguém, etc. É porque ali tem uma força sobrenatural naquela música que os gregos chamavam de Deus Apolo, que é o deus da música. Né? Bom, isso, como eu estou todo tempo falando de deuses, vocês já devem ter notado uma coisa, que os gregos, diferente do cristianismo, os gregos eles não eram monoteístas. O cristianismo é uma religião monoteísta. Por quê? Porque acreditam em um único Deus. Os gregos, eles eram politeístas. Ou seja, eles acreditavam em muitos deuses, em vários deuses. Tem Deus para tudo na mitologia grega. Deus do vinho, Deus da música, Deus da caça, Deus da justiça, Deus da guerra, Deus do mar, Deus do céu, Deus do subterrâneo, Deus do ferro, Deus do fogo. Tem muitos deuses.
né? Tudo é um Deus, até os sentimentos são deuses. Ok? Então, características desses deuses. Diferente daquela ideia que nós temos de Deus cristão, que é um ser sobrenatural, onipresente, onipotente, onisciente, perfeito, justo, que não tem nem características humanas, assim, para a gente colocar, ele, pelo menos a forma como o cristianismo descreveu para a gente, os deuses na mitologia grega, ele tem todas as características que um ser humano normal tem. Ele odeia, ele tem invejas, ele tem ciúmes. Esses deuses, eles matam outros deuses, eles fazem sexo, geram outros deuses, eles se disfarçam de seres humanos, vêm para a Terra para enganar os mortais, às vezes até engravida mulheres, disfarçados e vêm para engravidar mulheres. Eles fazem guerras uns contra os outros, né? Então, e também eles morrem. Eles não são imortais. Eles morrem também, né? Assim como eles nascem, eles também morrem. Bom, e aí então a gente tem essas características dos deuses, que são como se fossem as nossas próprias características, só porque potencializadas. Né? Se a gente odeia, os deuses odeiam com muita força. Se nós amamos, os deuses amam com muita força. Porque eles são deuses. Bom, e como que surgiram esses deuses? Como eu falei para vocês, esses deuses, eles nascem e eles morrem. Bom, como é que eles nascem? Segundo a mitologia, e aqui agora a gente vai entrar no período homérico, aí eu falo de Homero, né? Quem é Homero? Homero é um cara muito importante para a mitologia grega, porque aquelas histórias que eu falei para vocês no começo da aula, que iam sendo criadas no período pré-homérico ou arcaico e que iam sendo passadas de geração em geração, de pai para filho, verbalmente, oralmente, chegou um determinado momento que surgiu um cara chamado Homero que começou a colecionar essas histórias. E como ele colecionava essas histórias? Ele sabia escrever, ele começou a inventar palavras, formas de escrever, e ele começou a ouvir essas histórias que eram passadas de pai para filho e registrar por escrito em formas de textos. Né? E aí ele foi colecionando essas histórias que o povo contava e construiu dois livros que são assim, os livros mais antigos que nós temos, ou talvez dois dos mais antigos mesmo, que é o livro Ilíada e o livro Odisseia. Esses dois livros, que como eu falei para vocês, são coletâneas de mitos que as pessoas contavam já há séculos antes dele. E que nós temos acesso a esses mitos exatamente porque ele escreveu. Bom, aqui há uma narrativa de um mito agora por forma de textos. Bom, o primeiro livro que eu me referi aqui é a Ilíada. A Ilíada conta a história da guerra de Troia. Que aí vocês já devem ter visto filmes, livros sobre a guerra de Troia, mas só para falar um pouquinho, para vocês lembrarem aquela guerra que os gregos estavam fazendo, né, e que tem aquele cavalo de madeira enorme que é cheio de soldados e que é colocado para dentro, por isso que a gente chama para dentro da cidade, por isso que a gente chama de presente de grego, né? Porque dentro do cavalo de madeira estava os soldados, estava o exército, e quando o povo festeja durante a noite pela vitória, tá todo mundo embriagado, os soldados saem de dentro do cavalo e mata todo mundo e ganha a guerra. Bom, uma das pessoas, e essa é a história, né? Claro que é um livro enorme, tem toda a história da guerra, né? Com os personagens e tudo. Bom, nessa guerra, uma das pessoas que está lutando é o rei do reino de Ítaca. Ítaca é uma polis, né? Uma cidade grega que ficava um pouco distante lá do lugar da guerra, e o rei de lá, que é Ulisses, ou, dependendo da tradição, alguém chama de Odisseus, né? Ulisses. E aí, por isso que o nome do livro é Odisseia, por causa do nome de Odisseus, né? Que é o personagem. Quando termina a guerra, ele
retorna, ele começa a viagem de retorno para o reino dele, que é Ítaca. Só porque ele se sente assim, digamos assim, orgulhoso, tipo, olha só, nós humanos somos tão inteligentes, nós vencemos a guerra sem a ajuda dos deuses. Gravem isso, sem a ajuda dos deuses. E aí os deuses, principalmente Poseidon e Cronos, ficam com raiva dele e dizem assim, tá cheio de orgulho dizendo que que conseguiu vencer sem a ajuda dos deuses, então nós vamos te dar um castigo. E aí eles fazem um vento, quando ele já está quase chegando no reino de Ítaca, faz um vento soprar nas velas do barco, e esse barco se perde no oceano, e ele fica 10 anos perdido, e durante esses 10 anos é como se ele estivesse passando por um mundo paralelo, onde ele encontra sereias, monstros, ciclopes, e um monte de coisa, até finalmente conseguir retornar para o reino dele. E isso tudo está sendo descrito num livro belíssimo chamado de Odisseia. Bom, um outro homem importante dessa época, um pouquinho depois de Homero, né, escreveu um outro livro chamado de Teogonia, que é um cara chamado Hesíodo. Hesíodo escreve Teogonia, onde ele descreve como que os deuses nasceram. E aí, é claro, eu não vou ter tempo aqui para contar direitinho, mas só contar um pouquinho do começo do livro, né? Ele diz assim, que no princípio era o caos. No princípio era o caos. E o que ou seja, o deus mais antigo, a gente sempre assim pensa assim, na mitologia grega o deus todo-poderoso, o superior é Zeus. Mas o Zeus não é o deus mais antigo, né? Como começa lá o livro? No princípio era o caos. O caos é um deus. É um Deus. Ele existiu desde sempre, não foi criado, não foi gerado, né? Ele existiu desde sempre. A palavra caos, se a gente traduzir do grego para o português, literalmente significa desordem. Então é como se a gente dissesse assim, no princípio era a desordem, existia a desordem. Bom, esse caos, ele começa a se autogerar, ele se auto-engravida, e começa a gerar filhos, gerar deuses. Ele vai gera vários deuses, né? Ele gera Nix, que é a noite, ele gera Tártaro, que é a escuridão, ele gera Hipnos, que é o sono, né? O Hipnos que tem assim uma orelhinha, que é uma asa, é o deus do sono e do sonho. Então, quando você está sonhando, é o deus Hipnos que está ali te hipnotizando. E gerou também a deusa Gaia e o deus Urano. Gaia é a terra e Urano é o céu. Gaia se apaixona por Urano, ou seja, o céu se apaixona pela terra, e eles começam a gerar filhos. E aí eles geram aquilo que é chamado de titãs, que são deuses gigantescos, são os deuses titânicos, que são 6 do sexo masculino e 6 do sexo feminino. Do sexo masculino se destaca, por exemplo, o deus Crono. E do sexo feminino se destacam, por exemplo, a deusa Reia. Crono se apaixona pela sua irmã Reia e começa a ter filhos. Só porque, voltando aqui um pouco na história, da relação entre Gaia e Urano, ou seja, o céu e a terra, surgiram também os seres monstruosos, que são os ciclopes. Quando Urano viu os filhos monstruosos, ele colocou de volta para dentro do ventre da mãe e aprisionou dentro do ventre dela, que é o subterrâneo terrestre. Então esses monstros estariam presos dentro do corpo da própria mãe, que é a deusa Gaia, a Terra. E aí, Gaia sempre quis libertar os filhos que estavam presos dentro dela. Esses ciclopes, né, que eram seres monstruosos que só tinham um olho na testa. Bom, e aí Cronos conversa com a mãe dele e tal, com Gaia, e aí Gaia faz um pacto, assim, olha, se você ajudar a derrotar teu pai e tirar os filhos de dentro de mim, eu te ajudo. Né? E aí ela ajuda o deus Cronos a derrotar o pai, e aí Cronos assume o trono de Urano, só porque não liberta os ciclopes. E ele não liberta porque ele entende que ali seria um princípio do fim, que seria um momento em que o caos poderia voltar e acabar com a ordem, que é o cosmo,
que é o universo que tinha sido criado, né, ali formado por Gaia, Urano e tal, bom? E aí só resumindo aqui a história, Cronos, ele se casa com a irmã e começa a gerar filhos. Só porque ele pensou assim, poxa, se eu matei meu pai, Urano, e assumi o trono, quem me garante que se eu gerar filhos, meus filhos não vão me matar para tomar o meu trono? Aí então toda vez que Reia tinha um filho, Cronos comia o filho para impedir que esse filho tomasse o lugar dele. E aí aconteceu com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto. No sexto filho, Reia teve uma ideia. Na hora que Cronos foi comer o filho, ela enrolou uma pedra, ela escondeu o filho, e aí no lugar do filho enrolou uma pedra em um pano e deu para Cronos comer. Cronos comeu, pensando que tinha comido o filho. Esse filho foi criado escondido, sem ninguém saber que ele existia, e quando ele ficou adulto, a mãe falou para ele que ele era um deus, na verdade se chama Zeus, né? E aí Zeus vai lá, mata o deus Crono e assume o lugar. Só porque nesse momento, com a morte de Cronos, ou seja, com a morte do tempo, do deus Tempo, começa uma guerra cósmica, do cosmo. Lembrando que cosmo significa mundo, que ao mesmo tempo significa ordem, que é em oposição ao deus mais antigo, que é desordem, né, o caos. E aí o caos ameaça voltar, e com a volta do caos seria o fim do cosmo, né, a desordem acabaria com a ordem, e aí começa uma guerra, a volta do caos. Quem está guerreando? Zeus, Poseidon e Hades. Esses deuses começam a guerrear. Quando eles percebem que o caos está voltando e que o cosmo está deixando de existir, eles fazem um pacto de paz. Esse pacto seria o seguinte: eles dividem o universo em 3 partes e cada um ficaria com uma parte. Poseidon ficaria com os mares, Hades ficaria com o subterrâneo, e Zeus ficaria com a terra e o céu, e reinaria sobre os outros deuses no Olimpo, que é o lugar, a morada dos deuses. Bom, e aí a paz reina novamente, o caos se afasta e o cosmo continua existindo. Exatamente por isso que nós existimos ainda hoje, né? Toda vez que há uma desordem, é a possibilidade de o fim do mundo, do caos voltar, que seria a volta do caos seria o fim do mundo, ou seja, o fim da ordem. Bom, é mais ou menos isso, só para vocês terem uma ideia, tem várias histórias. Nosso tempo aqui já está quase acabando, mas eu só queria deixar mais uma outra informação sobre o mito, que esses deuses, eles determinam aquilo que acontece com a gente. Na mitologia grega, os gregos entendiam que tudo aquilo que acontece com a gente é determinado pelos deuses. É uma espécie de predestinação, ou de uma escrita de um livro da vida de cada um. Então, os deuses ficam lá no Olimpo, olhando pra gente, inclusive nós somos criações deles, né? Aí teria que contar a história do Epimeteu, Prometeu, né? Que o roubo do fogo, a prisão dele na montanha para ter o fígado comido pelo abutre, mas a gente não tem tempo para contar essas histórias. Mas só para dizer o seguinte, que esses deuses, eles determinam tudo aquilo que acontece com a gente. São eles que vão dizendo, vão escrevendo a nossa história e o que a gente é. Nós somos aquilo que eles querem que nós sejamos. Logo, existe uma predestinação, existe um destino a ser seguido, esse destino é escrito pelos deuses. Ok? Gente, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês sobre mitologia. Qualquer dúvida, deixam aqui nos comentários ou entram em contato comigo pelo direct do Instagram ou pelo WhatsApp, que a gente vai estar à disposição, tá bom? Na próxima semana teremos mais uma aula e agora já é sobre um outro tema que também cai no Enem. Valeu, muito obrigado, até mais.